Eu aposto que se você chegou nesse vídeo, você já ouviu falar de Reels Teste e ou já testou e deu errado, ou já testou, deu certo, mas não entendeu muito bem como funciona, ou só ouviu falar, mas ainda não entende muito bem dessa ferramenta, o que a gente pode usar a respeito dela e como que a gente realmente usa ela do jeito certo para realmente trazer resultados. Hoje tem muita gente que tá ali, né, na aba do Reels, no explorar, quando a gente tá consumindo conteúdo no Instagram, que fala abertamente sobre o Reels Teste, ou até algumas frases que falam, por exemplo, esse é um Reels Teste e isso gera muita curiosidade para quem quer ter um posicionamento profissional no Instagram, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão ali produzindo conteúdo ou estão presentes na rede social para divulgar o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho, né, para fazer com que aquele espaço seja um espaço de divulgação profissional, voltada para essa conversão de clientes, de pacientes, daquilo que você quiser. E aí o Reels Test ele entra assim como uma ferramenta super interessante para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Mais diferente do que muitas pessoas dizem, eu não vou falar pra você fazer 1 milhão de Reels Test por dia, testar todo tipo de coisa, entrar em todo tipo de trend, ver o que o pessoal tá fazendo e simplesmente replicar, porque isso vai dar errado. E mesmo se você ganhar seguidores por conta disso, por conta dessa estratégia, eu continuo te dizendo que vai dar errado. Porque a gente não precisa de seguidores que são os seguidores fantasmas. A gente até tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso no canal. Se você quiser ver, é só depois ver os últimos vídeos que a gente postou. Porque a gente não precisa desses seguidores que estão ali, que não estão interagindo, que não falam com a gente, que não se interessam por aquilo que a gente tem a dizer, ou até que não entenderam, que viram o vídeo, gostaram daquele vídeo por algum motivo específico, porque é uma trend que é muito famosa, mas que entraram no seu perfil e não estão ali pelo seu posicionamento profissional, não estão ali pelo objetivo que você tem como perfil. Então, antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Eu sou a Ana Lia, né, fundadora da Conteúdo e Tal, e nosso grande objetivo é te ajudar a fazer do digital esse espaço de posicionamento profissional que reflita quem você é, com autenticidade, mas sem aquela ideia de fórmula mágica, sem aquela ideia de que você vai conseguir 10 milhões de seguidores em 2 semanas, porque a gente não acredita nisso. Mas a gente acredita sim no esforço que você coloca no digital pra te trazer mais resultado, independente de qual seja esse resultado pro seu trabalho, tá bom? Então se inscreve aqui, toda quinta a gente tem vídeo novo no canal. Então, quero você aqui com a gente. Mas falando mais sobre o Reels Test, né? Deixa eu te dar um contexto geral então. O que é isso? O Reels Test é uma ferramenta que o Instagram lançou ano passado. Ele tá sendo liberado aos poucos para algumas contas. Então a gente tem alguns vídeos aqui também no YouTube falando sobre o Reels Test. E várias pessoas me perguntaram, tá, mas eu não tenho isso liberado. Como que você vê se tá liberado ou não? Você entra, quando você vai postar o Reels, ali perto das localizações, perto das opções de colocar música e tudo mais, você tem a opção de Reels Test. Aí você só clica e ativa. Tem perfis que ainda não tá liberado. Então, se o seu não tiver liberado, o que eu te recomendo? Continua postando, tenta aumentar o número de seguidores a partir das postagens, coloca bastante stories, seja frequente no Instagram, porque daí a plataforma vai entender que você tá elegível para essa ferramenta. Mas eles disseram que vai ser liberado aos poucos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ele foi criado como essa plataforma, como essa ferramenta que incentiva os criadores de conteúdo a testar. Porque quando a gente tem um perfil, principalmente as pessoas maiores, assim, né, existem formatos de conteúdo específicos que a audiência já espera. E aí o Reels Test, ele envia o seu conteúdo só pra não seguidores, ele não vai enviar pra ninguém no seu perfil em um primeiro momento. Então, você consegue testar coisas novas, você consegue falar com pessoas novas. E o grande segredo dessa ferramenta é que você tá exclusivamente falando com pessoas que ainda não te seguem. E isso faz com que a gente tenha um baita de um potencial de crescimento, quando a gente pensa principalmente em aumentar seguidores, tá? Então é pra isso que ela serve. Se você tiver uma performance legal, que a performance legal ela é comparada com as outras performances do seu perfil, você consegue replicar esse vídeo. E aí você, né, clica ali nos testes e vai e replica, e ele começa a aparecer pro seu perfil como se fosse um Reels novo. Então você pega todas as visualizações, as interações, as curtidas desse vídeo e publica no Instagram como se ele fosse um vídeo que acabou assim, né, que acabou de ser publicado. Então, também quando os seus espectadores, quando os seus seguidores veem aquele conteúdo, eles percebem que já existe um engajamento grande. Então isso também pode incentivar o pessoal a interagir mais. Mas por que eu digo pra vocês que o Reels Test não é assim essa brincadeira, não é essa coisa maravilhosa, a fórmula mágica do Instagram? Porque o Reels Test ele pode sim chegar a mais pessoas, mas a gente primeiro precisa se conectar com as pessoas, porque você vai estar concorrendo naquela rolagem infinita de Reels, né, quando a gente tem lá na abinha do explorar. Então, você tá concorrendo com um monte de gente, você precisa falar com uma pessoa específica, então você precisa dar um jeito de chamar a atenção dessa pessoa, esse é o ponto 1. E o ponto 2 é um pouco do que eu já tinha falado ali no começo do vídeo. A gente precisa fazer com que as pessoas certas cheguem a você, não as pessoas que só estão ali porque você tá seguindo uma trend, porque você tá fazendo uma coisa que todo mundo tá fazendo e porque elas gostaram daquele Reels específico, mas
aquele Reels específico não tá falando nada sobre você e sobre seus objetivos no digital. Então, quando essas pessoas entram em contato com o seu perfil e acabam te seguindo, quando você começa a postar um pouco mais sobre o seu trabalho, começa a falar um pouco mais a respeito do que você faz, ou até faz uma CTA, né, uma chamada pra ação, em relação a entre em contato pra saber mais sobre os meus serviços e tudo, essa pessoa não vai entender nada, porque ela não tá ali por conta disso, ela tá ali por conta dos vídeos virais. E aí isso não é positivo pra você, porque as pessoas não vão interagir e o seu engajamento vai, ó, cair. Então, como que você faz para criar conteúdo que primeiro prenda a atenção das pessoas? O mais interessante é sim, a gente perceber quais são os vídeos virais, que tipo de conteúdo tá chegando até você, que tem bastante curtida, que tem bastante interação dentro dessa aba do Reels, e você pode pegar ela como um exemplo, pegar, replicar. Mas o que eu sempre indico é pegar uma frase que realmente faça sentido com o que você acredita e com o que o seu público acredita. Então, por exemplo, quando você para e explica um pouquinho do que você faz, a partir dos seus valores, você automaticamente se conecta a pessoas que compartilham daquele mesmo sentimento que você e que provavelmente se interessam por aquilo que você faz, porque você já colocou aquilo ali e isso chamou a atenção dela de alguma forma. Outro ponto importante, outra dica legal. É legal que aquela frase que a gente escolha pra enaltecer o nosso vídeo, o nosso Reels Teste, seja uma frase que evoque sentimentos legais, que faça com que a pessoa se sinta esperançosa. E aí, pensando de novo nesse nosso público-alvo, que faça sentido com aqueles desejos que o público-alvo tem. Por exemplo, quando você tá oferecendo um serviço, a gente sempre tem que pensar quem é o público com quem você tá falando, né? E aí esse público, ele tem problemas, ele tem questões, ele tem desejos, ele tem vontades que você resolve. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro do Reels Teste, você consegue atrair a atenção das pessoas. Além, claro, de fazer essa pesquisa, de entender o que tá chegando até você, o que tá tendo bastante performance, e aí você pode, né, modular, entender como que você adapta isso pra sua realidade e pro seu contexto. E aí, eu já te expliquei por que eu não acredito que seguir simplesmente trends funciona, né? Porque realmente você traz pessoas que não são tão qualificadas. Mas outro ponto importante do Reels Teste é usar o Reels Teste como uma estratégia de expansão. Uma estratégia que vai fazer com que o seu conteúdo, que o seu posicionamento, com que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Mas antes de fazer esse movimento de chegar a mais pessoas, olha pro seu perfil. Entende se tá explicado com bastante clareza. Entende se fica claro o que você faz. Entende se fica claro o que a pessoa vai encontrar quando ela te seguir. Porque, claro, você precisa ter um conteúdo muito legal que chame a atenção das pessoas. Mas para que as pessoas entendam o que você vai fazer e para que elas te sigam considerando qual que é o seu posicionamento, o que você tá oferecendo, o que elas vão encontrar quando elas entrarem em contato com você, você tem que ter uma bio estratégica, os seus destaques têm que estar bem organizados, os seus posts fixados, de preferência, pensados com bastante estratégia, no sentido de, ó, explica quem você é, explica o que você faz, às vezes explica um pouco dos seus valores, um pouco da forma como você conduz um atendimento, uma consulta, como você faz uma venda. Então é interessante que isso esteja ali, para que a pessoa entenda, se identifique e fique, ou que ela entenda que aquele não é o espaço dela, o que é muito importante, porque o que a gente não quer é um monte de seguidor desqualificado, de pessoas que não tem nada a ver com os seus valores te seguindo, porque aí depois, é isso que eu falei, né, um monte de seguidor fantasma. Então, resumindo as minhas dicas aqui pra você, tenta entender quais são os tipos de conteúdo que fazem sentido pra você, né, no Reels Teste, pensando nesses conteúdos mais rápidos e tudo, mais de fácil consumo. Tenta pesquisar um pouquinho, analisar os conteúdos que estão chegando até você e como você pode se inspirar neles. Analisa as frases que você for usar nos Reels Teste, principalmente, porque quando a gente fala de Reels Teste, a gente geralmente fala de vídeos de mais fácil consumo. Então, analisa as frases que fazem sentido pra você, mas principalmente pra sua persona, pra pessoa que vai receber aquele conteúdo e pra pessoa que você quer que siga. Mas também, lembra que não vale cair em toda trend, testar absolutamente tudo, testar coisas que não fazem sentido com os seus valores, que não agradam a persona. Pelo amor de Deus, nunca fala mal de cliente no Reels Teste ou em qualquer conteúdo, né? Porque isso geralmente performa muito bem, mas aí o seu cliente vê aquilo e, ó, acaba pra você, acaba com essa ideia de posicionamento profissional. E também, lembra que o seu perfil precisa estar super organizado. Não precisa ser, assim, a pessoa mais minimalista do mundo, o perfeccionismo não cabe dentro de um posicionamento no digital que faz sentido e que tem sucesso, mas você precisa entender com clareza o que você tá prometendo em todos os aspectos iniciais que a pessoa chega, sabe? Quando a pessoa chega, ela precisa entender o que você faz e todos esses outros pontos que eu te falei. Então, o Reels Teste, de novo, ele funciona muito bem. Aqui no perfil, a gente teve um crescimento, assim, exponencial no último mês, porque a gente tem feito vários testes em relação a isso, né? A gente tem testado muito, feito com bastante volume, testado várias referências que chegam até mim, pra ver realmente como que a gente consegue enviar a nossa mensagem a mais pessoas. Mas isso só começou a funcionar mesmo quando o nosso perfil estava extremamente organizado e a gente se comprometeu com a constância. Então, se você quer usar as estratégias de Reels Teste, eu te indico seguir esse caminho que eu te trouxe, mas a gente também tem outros 2 vídeos de Reels Teste aqui no perfil falando um pouquinho mais sobre isso. E por que ele é o terceiro? Porque justamente ele causa muita confusão em muita gente, muita curiosidade também. Então a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, se ficou qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e ó, te vejo na próxima quinta.